Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Felipe Lopes e, antes de começar essa aula, eu vou me autodescrever. Eu sou homem, estou de pé, tenho cabelo raspado, uso óculos, estou vestindo uma blusa preta, uma calça jeans preta e atrás de mim o nosso cenário da Multirio com alguns objetos. Quem vai apresentar essa aula não sou eu, mas é o colega de vocês que está aí no Material Reeduca, participando aí junto com vocês nas atividades, que é o Cauã. Cauã, apresenta aí o tema da aula de hoje. Produzindo um texto narrativo 2. Então, pessoal, o tema da aula de hoje tem a ver aí com texto narrativo. Eu já passei aqui algumas aulas na Multirio sobre essa temática, textos narrativos, elementos da narrativa. Inclusive, eu vou fazer um convite para vocês maratonarem a playlist do 5º ano, que tem muita aula boa lá, inclusive várias de texto narrativo. E essa aqui é mais uma, que eu vou passar aí mais algumas dicas para vocês ficarem craques na narrativa. Vamos agora relembrar aí o que é texto narrativo? O texto narrativo é aquele texto que vai apresentar uma história, que vai contar uma história, e essa história ela vai se desenrolar através de um enredo. Aí vocês vão perguntar, professor, o que é enredo? Tem a ver com a escola de samba? Até tem a ver. As escolas de samba, elas escolhem um enredo para apresentar uma história, para apresentar ali uma narrativa, uma sucessão de fatos, uma organização de fatos, formando ali uma história. E o conto narrativo, os textos narrativos têm essa mesma configuração. Vão ali contar uma história e tem esse ordenamento aí dos fatos que a gente chama de enredo. O enredo, ele tem 3 partes, o início, o meio e o fim. O início do enredo, a gente diz que é a situação inicial. O meio do enredo, ou desenvolvimento, também é uma outra palavra que vocês podem ver, ele vai ser subdividido em 2 partes, que é o conflito gerador e o clímax. Já o final do roteiro a gente chama de desfecho. Além do enredo, existem outros elementos da narrativa que a gente tem que observar para poder produzir uma narrativa, que são os personagens, o tempo, o espaço e o foco narrativo, ou narrador para os íntimos. Lembrando também que até o 5º ano a gente estuda 2 tipos de narrador. O narrador personagem, que participa da história, e o narrador observador, que vê ali de longe e vai contando o que está acontecendo. Bom, eu falei aqui um pouco do enredo para vocês, e agora eu vou mostrar esses elementos do enredo para a gente poder compreender melhor e assim pensar na escrita do nosso conto narrativo. Vamos lá? Então, pessoal, como eu falei para vocês, o enredo ele vai ser subdividido em 4 partes. A situação inicial, o conflito gerador, o clímax e o desfecho. Então a gente vai começar pela situação inicial, que é a parte do texto em que são apresentados alguns personagens e expostas algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar em que a ação se desenvolverá. Então vai apresentar ali os personagens e uma situação comum, sem grandes problemas. E aí, na parte ali de baixo, destacada em amarelo, eu coloquei algumas perguntas que ajudam a gente na hora de escrever. A gente pensando nessas perguntas ajuda a gente a desenvolver o texto, desenvolver a narrativa. Então, algumas perguntas que a gente responde assim mentalmente. Quem são os personagens dessa história que a gente vai escrever? Quais características esses personagens têm? Pode ser característica física, se é alto, baixo, magro, forte, ou características psicológicas, se é uma pessoa feliz, triste, animada, desanimada. Em que local que essa história vai se desenvolver, dentre outras perguntas que a gente pode pensar aí. O conflito gerador já é o início aí do desenvolvimento, que é quando aquela situação inicial ela já vai ser rompida. É o momento em que se inicia o desenvolvimento da narrativa, quando a situação de aparente normalidade é rompida. A gente pode pensar em algumas perguntas. Como a situação inicial foi alterada? Por que isso aconteceu? Como os personagens reagiram a esse problema? Então a gente pode pensar nessas perguntas para começar a desenvolver o conflito da história. Depois a gente vai ter o clímax, que é o ponto em que a narrativa é levada a um ponto de alta tensão ou emoção. É um momento assim crucial da história. E aí algumas perguntas que a gente pode fazer para ajudar a escrever. Como os personagens resolverão isso, esse problema que aconteceu? O que mais eles precisam para resolver esse conflito? Então a gente pode pensar nessas perguntas aí para ajudar a gente a escrever. E aí vem o desfecho, que é a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens. E aí as perguntas que a gente pode responder, pensar em responder na hora de escrever. Qual foi a solução encontrada? Como os personagens resolveram esse problema?
Ou de que forma o protagonista agiu para resolver o desafio, ou o que aconteceu com o antagonista. Enfim, são perguntas que a gente pode pensar na hora de desenvolver esse enredo e fazer aí a história acontecer. Então, pessoal, quando a gente pensa nessas 4 etapas do enredo, é uma forma da gente organizar as ideias, né? A gente pegar a nossa criatividade e organizar, definir o que a gente vai fazer, para aí sim escrever a história. Então a gente vai pegar na situação inicial, a partir daquelas perguntinhas, a gente vai ali desenvolvendo a situação. Outras perguntas podem ser usadas. Essas perguntas elas não são fixas. Eu só estou colocando essas perguntas como uma dica, para ajudar a gente a pensar em cada etapa do enredo. Tá bom? Além do enredo, a gente também tem que pensar aí no tipo de narrador que a gente quer para a nossa produção. E aí, pessoal, na produção que vocês vão fazer, na produção aqui que eu costumo fazer, que eu já fiz aqui algumas vezes com vocês, qual tipo de narrador que a gente pode empregar? O narrador personagem ou o narrador observador? E qual seria a diferença? Quando a gente usa o narrador personagem, a gente vai usar a conjugação dos verbos na primeira pessoa. Então a gente vai ver muita presença do eu. Eu estava participando, fiz o trato com alguém, dependendo da história, cozinhei para os meus amigos. Então a gente usa muito a primeira pessoa. Já com o narrador observador, a gente já tem um afastamento. Então é como se fosse uma outra pessoa ali assistindo. Então já vai empregar mais a terceira pessoa. Ele cozinhou, fizeram um trato, elas estavam acampadas, a Chapeuzinho fugiu, ela fugiu. Então a gente tem ali um afastamento. Então quando a gente vai também planejar essa produção, a gente tem que ter em mente que tipo de narrador que a gente vai usar. Se é o personagem ou o observador. A gente não pode trocar no meio do caminho, senão o texto ele perde uma coisa que a gente chama de coerência. Parece que tem vários textos dentro de um. E isso torna a leitura um pouco complicada. Então a gente tem que ter tudo muito organizado na hora de escrever. Tá bom? Vou passar também para vocês aí mais algumas dicas. Agora a gente vai começar a construir um exemplo de roteiro. Então eu vou passar para vocês uma dica de como a gente faz um roteiro de uma história. Vamos lá? Então, gente, esse é o nosso roteiro e eu coloquei todos os elementos da narrativa nele. O espaço, o tempo, o narrador, os personagens e o enredo. Só que o enredo eu já fiz a subdivisão dele na situação inicial, no conflito gerador, no clímax e no desfecho. Então, como vai ser o roteiro dessa história aí que no final vocês vão saber para que a gente vai usar esse roteiro, tá bom? Fiquem aí aguardando que no final da aula vocês vão entender. O espaço que essa história vai acontecer é na rua. O tempo era o último dia de férias, então eu já defini ali um espaço e um tempo que essa história vai acontecer. O tipo de narrador que a gente vai usar para essa produção é o narrador personagem. E aí eu coloquei também a lista de personagens, que no caso eu, né, o autor, os meus colegas de rua e a turma da rua de cima. Então já defini ali os personagens. E agora a gente vai para o enredo. Olha a situação inicial. Eu brincando de bandeirinha com os colegas na rua. Era o último dia das férias. Então já defini ali uma situação inicial. Isso é a história? Não, gente. Isso é só uma ideia para a gente começar a desenvolver. Aí o conflito gerador é assim. A partida de bandeirinha estava normal até a turma da rua de cima aparecer. Eles eram maiores e mais velhos e desafiar a gente para uma partida. Então a brincadeira estava ali normal até que a turma da rua de cima apareceu e desafiou a gente para uma partida. Então começou o conflito ali. Aí a gente tem um clímax que é assim. A partida estava muito difícil e o nosso time perdia de 9-4. Só que quem chegasse a 10 pontos primeiro, ganhava. Então aí é a situação de ápice dessa narrativa. E o desfecho eu deixei ali com as interrogações, deixei em branco e a gente vai entender isso lá no final da aula. Então fiquem ligadinhos aí, tá bom? Então, pessoal, eu apresentei para vocês aí o roteiro da nossa narrativa. Lógico, deixando o desfecho ali em branco, que vocês já vão entender por quê. Além dessa questão aí da construção do roteiro, eu vou retomar com vocês aí algumas outras dicas para ajudar a gente na hora de escrever, para dar um encadeamento para a história. Para não ficar muito fragmentado, para que um texto fique um texto fluido, um texto corrido, que fique bacana de ler para você, que vai produzir, e também para quem você vai apresentar, ou para quem eu vou apresentar. Porque, afinal de contas, a gente escreve um conto, a gente conta uma história para alguém, né?
vou até fazer uma brincadeira aqui. Trelelele, tralalá. Hora de contar a história. Então, eu vou apresentar para vocês algumas dicas. Então, gente, a gente pode usar, para o início, para o meio e para o fim do texto, eu vou dar umas sugestões para vocês. No início, a gente pode começar com era uma vez, se a gente for escrever um conto de fadas, certo dia, numa tarde, estava tudo tranquilo quando estava no meu quarto, curso, trabalho, quintal, na rua. O dia amanheceu em uma segunda-feira. Aí no meio do texto, nos parágrafos do meio, no desenvolvimento da história, a gente pode usar assim, então, de repente, em seguida, contudo, quando. E para finalizar a história, a gente pode começar, né, o parágrafo com foi então, finalmente, por fim, portanto, dessa forma. Então são aí algumas dicas. E também vou passar para vocês, né, a revisão textual que sempre tem que acontecer, né, galera? Então, a gente quando vai escrever uma história, a gente vai escrever e reescrever. Mas professor, escrever a mesma história várias vezes é importante, porque quando a gente escreve a primeira vez, a gente tem que dar aquela lida para ver se você escreveu e não entendeu alguma parte que você produziu, provavelmente outras pessoas que não participaram dessa produção junto com você também não vão entender. Então você tem que escrever até, assim, você ter ideia que você entendeu. E aí depois você passa para uma pessoa para ver se ela também entende a história que você produziu ou não. Gente, olho na ortografia. A gente escreve uma palavra ou outra errada, não tem problema, pode acontecer, nem todas as palavras a gente conhece. Mas quando a gente vai produzir um texto para outras pessoas lerem, a gente tem que ter um cuidado, né? Então, se você não conhece a palavra, pode consultar o dicionário, na internet. Sempre pede para alguém olhar para ver se tem algum errinho ali, porque às vezes a gente está tão envolvido na produção que não percebe, passa desapercebido. Então, é sempre bom a gente pedir para alguém dar uma conferida. Cuidado com a caligrafia. Lógico, gente, não precisa fazer uma letra linda, desenhada, maravilhosa. Mas se você for escrever à mão, né, a lápis, a caneta, é importante ter um cuidado para que outras pessoas leiam, porque você não vai escrever uma narrativa, um conto, só para você ler. Aí seria um diário, né? Você vai escrever para outras pessoas lerem. Então seria interessante, é interessante que a gente use uma letra que todo mundo consiga ler, né? Aí assim a sua história passa adiante. E sempre, né, gente, observar a estrutura do texto, a estrutura da narrativa, os elementos da narrativa e os sinais de pontuação para que essa história tenha o sentido. Tá bom, gente? Isso também é muito importante. Então, galera, nessa aula a gente bateu um papo aqui sobre como produzir uma narrativa. Passei para vocês mais algumas dicas de como produzir um texto narrativo. A gente fez uma revisão aí dos elementos da narrativa. E, né, gente, se tem produção, tem desafio, que eu vou mostrar para vocês que agora é a vez de vocês produzirem uma narrativa também. Então, gente, no desafio dessa aula, você vai elaborar um desfecho para o roteiro. Então, são duas atividades, tá, gente? Lembra que o desfecho ficou em branco lá no nosso roteiro? Então, você vai elaborar um desfecho para esse roteiro. Depois, você vai pegar as 4 partes do enredo, a situação inicial, o conflito gerador, o clímax e o desfecho, e vai escrever um conto, vai produzir um conto. Não se esqueça do título e da revisão. Capriche na criatividade e compartilhe com quem mora com você, seus amigos e sua professora ou seu professor. Aí só para a gente não esquecer, estou colocando o roteiro de novo e olha lá o desfecho em branco. É para isso que serviu. Vocês vão primeiro completar esse desfecho, vocês vão pensar no final para essa história e depois vão juntar as 4 partes aí do enredo para aí sim produzir a história. Lógico, não esquecendo do espaço, do tempo, do narrador e também dos personagens, ok? Então, pessoal, vou reforçar aqui o convite para você maratonar aí a nossa playlist do 5º ano, que aí você vai encontrar, além dessa aula aqui sobre narrativa, todas as outras que eu já produzi e outros professores aí do 5º ano também. E, né, assim como a narrativa tem o seu desfecho, essa aula também tem. Eu vou ficando por aqui. Galera, muito obrigado por mais essa aula. Um abraço e bons estudos. Valeu!